Olá, sejam todos bem-vindos a Metplane, um canal de meteorologia aeronáutica. Hoje falaremos um pouco sobre a tropopausa e a aviação. A atmosfera terrestre é dividida em várias camadas, sendo a mais baixa a troposfera e a mais alta exosfera. Ambas variam conforme a temperatura se altera com a altitude. Para a aviação, as camadas mais importantes são a troposfera e a estratosfera. A primeira é a qual vivemos e onde a grande maioria das aeronaves voam. A segunda é aquela em que os aviões supersônicos atingem seus mais altos níveis. Entre duas camadas há uma estreita faixa chamada de tropopausa isotérmica, de 3 a 5 km de espessura, com temperatura média de menos 56,5 graus Celsius, a qual mostraremos sua importância para a aviação. O que diferencia a troposfera da estratosfera é o modo como a temperatura varia com a altitude. Na troposfera, o ar é quente na superfície e vai ficando cada vez mais frio com a altitude, caindo de 5 a 7 graus para cada quilômetro. O ponto mais frio da troposfera é a tropopausa. A partir daí, na estratosfera, a temperatura aumenta com a altitude, se constituindo em uma camada de inversão térmica. Estes perfis de temperatura são responsáveis pelo modo como o ar flui nestas duas camadas. A troposfera é bastante instável, sujeita a processos convectivos, que são as correntes de ar ascendentes, devido ao aquecimento na superfície e onde se produz os fenômenos atmosféricos como nuvens, precipitações, ventos, furacões e tornados. Já a altura da tropopausa varia conforme a latitude, a temperatura, posicionamento das correntes de jato, jet stream e as condições da troposfera. Quando a troposfera está agitada e com muita convecção, a tropopausa fica mais alta. A troposfera se expande e empurra a estratosfera para cima. Nos trópicos, devido às altas temperaturas no solo, que provoca muita convecção, a tropopausa tende a ser muito alta e a sua temperatura muito baixa. Estudos recentes têm demonstrado que a tropopausa está mais alta devido ao aquecimento do planeta. Nas duas últimas décadas, observou-se uma elevação de cerca de 200 metros, e este fato ajuda a explicar por que as nuvens de trovoadas, as famosas cumulonimbus, estão mais altas hoje do que antigamente. Mas e para a aviação? Qual é a importância em se conhecer a tropopausa? É sabido que as temperaturas e os ventos variam abruptamente nas proximidades da tropopausa, o que acaba afetando a eficiência, o conforto e a segurança do voo. Esses fortes ventos criam uma zona de cisalhamento, mudança brusca na direção e velocidade do vento, que podem gerar a turbulência. A turbulência tem uma intensidade geralmente moderada e pode ser encontrada tanto na base quanto no próprio nível da tropopausa. Uma dica para se identificar a altura da tropopausa é observar as nuvens cumulonimbus incus, aquelas com formato de bigorna bem definido. A bigorna surge quando a nuvem atinge a estabilidade da tropopausa, quando ela não consegue mais crescer verticalmente, então se espalha para a horizontal. Mas, em alguns casos, as correntes no interior da nuvem são tão fortes que penetram na tropopausa, criando um domo de nuvem. As correntes ascendentes também podem formar uma fina camada de nuvem acima do cumulonimbus, chamados píleos, que lembra muito uma nuvem lenticular. A presença da píleos é uma evidência de fortes correntes de ar ascendentes. Fica aí mais um bom motivo para se consultar as cartas de tempo significativo, SIGWX, de níveis altos, FL 250, FL 630. Os pilotos que voam em altitudes elevadas podem localizar as alturas das tropopausas
e evitar as turbulências. Em resumo, a importância da tropopausa. É considerada a região limite da ocorrência de fenômenos meteorológicos. Os ventos máximos geralmente ocorrem nos níveis próximos à tropopausa e as turbulências também ocorrem próximas ao nível da tropopausa. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Bons voos a todos e até o próximo vídeo.